Seguimos com notícias internacionais. A última etapa da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas foi concluída neste sábado com a liberação de 3 reféns israelenses e 183 prisioneiros palestinos. Acompanhe com Carlos Martins. Pela primeira vez, o Hamas montou uma espécie de palco para exibir os reféns antes de devolvê-los à Cruz Vermelha. Os israelenses libertados vestiam a mesma roupa e exibiam uma espécie de certificado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou as imagens como chocantes e afirmou que não ficarão sem resposta. O presidente de Israel, Isaac Herzog, classificou o ato como cínico e cruel. Enquanto o Fórum das Famílias dos Reféns comparou a cena à libertação dos campos de concentração nazistas em 1945. Os reféns reencontraram as famílias após 491 dias de cativeiro. O encontro aconteceu em uma instalação militar perto da fronteira. Eli Shabari foi recepcionado pela mãe e a irmã e ficou sabendo que a esposa e as 2 filhas adolescentes haviam sido assassinadas no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando ele foi sequestrado de sua casa no Kibbutz Be'eri. Entre os 183 prisioneiros palestinos libertados por Israel, estão condenados por envolvimento em ataques que mataram dezenas de pessoas, incluindo 18 que cumprem sentenças de prisão perpétua e 111 detidos em Gaza durante a guerra. Os ônibus que transportaram os libertos pelos israelenses eram cercados por uma multidão com bandeiras da Palestina. Uma segunda fase do acordo entre Israel e Hamas pode determinar a libertação de todos os reféns ainda em poder do grupo terrorista palestino e o fim da guerra. As negociações começaram na terça-feira passada no Catar, um dos 3 mediadores do processo, ao lado de Estados Unidos e Egito. A libertação deste sábado chegou a ficar ameaçada após as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país deve tomar o controle da faixa de Gaza após a guerra e retirar todos os mais de 2 milhões de palestinos de Gaza. As declarações de Trump aumentaram as tensões sobre o acordo de cessar-fogo. O Hamas pediu união das facções palestinas contra os Estados Unidos. Países citados por Trump ou Israel como possíveis novos lares dos palestinos, como Egito, Jordânia, Irlanda, Espanha e Noruega, já deram enfáticos não à resposta, dizendo que o lugar dos palestinos é em Gaza. No entanto, a fala de Trump encontrou eco no governo e também na sociedade israelense. Pesquisa do Instituto de Política do Povo Judeu mostra que 52% dos israelenses judeus apoiam a retirada de todos os palestinos de Gaza. O plano de Trump também foi celebrado por membros da coalizão governista e até mesmo por dirigentes da oposição. Entre os árabes que vivem em Israel, ouvidos na pesquisa, o resultado foi o oposto, com 52% considerando imoral a proposta dos Estados Unidos. Segundo dados oficiais, dos 10 milhões de habitantes de Israel, 7 milhões e 700 mil são judeus, 2 milhões e 100 mil são árabes e o restante é de grupos minoritários. Mônica Rosenberg com a gente, também Diogo da Luz. Mônica, o que a gente vê uma grande ali encenação, um palco montado, os rostos cobertos, bandeiras, todo um cenário pronto para entregar reféns e prisioneiros. É importante falar que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele diz o seguinte, em respeito a essas imagens, né, que nada ficará sem resposta. Ele já deu ali uma cutucada em relação a toda essa movimentação que foi feita. Tudo tem que ser mais rápido e mais sério. Elisângela, toda essa encenação, esse circo que o Hamas monta na entrega dos reféns, que em primeiro lugar eles fazem acontecer num sábado, que é o dia sagrado dos judeus. Eles fazem no Shabat e aí eles colocam os reféns com uma camiseta escrito prisioneiros. Chegaram a perguntar para uns reféns, o Eli, como ele estava se sentindo, né? Eles fazem realmente um grande momento ali e ele respondeu: estou feliz de voltar para casa e encontrar a minha família. Ele ali ainda não sabia que a sua esposa e suas 2 filhas adolescentes tinham sido mortas no 7 de outubro. Então, deixam ali aquela situação, todos mascarados. É realmente a sensação da exposição, a violência, a humilhação continuada, mesmo no ato da liberação. E diametralmente oposto, você vê Israel, em troca desses 3 aí,
entregando 180 condenados, aí sim condenados, inclusive gente que estava cumprindo prisão perpétua, condenados por atos terroristas onde mataram mais de dezenas de pessoas, e esses todos sendo devolvidos com dignidade, com respeito, e já estão nas ruas de Gaza comemorando com metralhadoras, com armas na mão, dando tiros para o alto. Então, a diferença em tudo isso, eu não vou nem entrar na discussão de todos os inocentes em Gaza que também morreram e não deveriam ter morrido, falando apenas daqueles que estão sob o domínio de um grupo e de outro. A diferença de tratamento é chocante, e que bom que a fala do Trump sobre essa maluquice de tirar os palestinos de Gaza não atrapalhou a continuidade do acordo. Mas pensando com muita calma, se houvesse alguma forma, os países em volta não vão aceitar, o Egito já disse que não aceita, a Jordânia já disse que não aceita, e por força ninguém vai tirar povo nenhum de lugar nenhum. Se desse para de alguma forma... manda todo mundo para o norte para fazer uma limpeza do sul, manda todo mundo para o sul para fazer a limpeza no norte. É um país que está infestado, e assim como uma casa infestada de cupim, você precisa limpar, precisa tirar esses terroristas do Hamas de dentro dos túneis onde eles estão escondidos e começar a reconstrução de Gaza e começar a falar numa solução de 2 estados. Mas do jeito que está hoje, está muito difícil. Olha, tem assuntos que são difíceis até de comentar. Em tempos que a gente vê o mundo inteiro chocado e se mobilizando por conta de uma foto de uma tartaruga com um canudinho na boca, e muda os hábitos de todos nós para usarmos o canudinho de papel, e até faz sentido isso. A gente vê o Hamas tratando essas pessoas, civis presos por 500 dias ou 400 e muitos, como esquálidos como estão, como se fossem ratinhos de experimento numa gaiola, exibindo como prêmio. E ainda tem gente que acha que o Hamas faz algo de bem para alguém. É impressionante ver que não seja toda a humanidade chocada com o que o Hamas faz e fazendo protestos tão intensos quanto fizeram para uma tartaruga. Bom, e claro, né, que a gente segue nesse assunto porque realmente, como o Diogo bem trouxe a informação, causa perplexidade em todos nós, porque de um lado do Hamas, né, tem alguns palestinos que dizem que eles são a defesa do povo palestino, mas do lado israelense, a gente até fez uma entrevista aqui na Jovem Pan News com um major de lá, que é combatente também, atua diretamente nessa guerra. Ele diz que os terroristas muitas vezes não usam uniformes, por isso tratam como civis que foram mortos, mas na realidade, quando há esse cessar-fogo igual está ocorrendo, eles colocam os uniformes todos limpos e fazem a entrega como se estivessem realmente dialogando, como se houvesse qualquer tipo de diplomacia diante de todo esse conflito. Mas outro ponto que a Mônica trouxe é em relação ao Donald Trump, as falas dele em relação à faixa de Gaza, que pretende ali tornar o local uma riviera. Será que não atrapalha esse cessar-fogo? Porque a gente está vendo a libertação, né, dos reféns agora, enfim, depois de um longo período. Eu estava até de plantão no dia que começou toda essa situação envolvendo a guerra, e desde as primeiras horas que a gente começou essa cobertura, realmente se tratam de terroristas. Então, há vários contornos que a gente precisa avaliar, né, Mônica? Trata-se justamente de um conflito de um Estado contra um grupo terrorista. Vale lembrar que não é uma guerra de Israel contra a Palestina. É uma guerra de um Estado democrático contra um grupo terrorista que, para mim, o exemplo mais claro é o fato de que eles só aparecem mascarados. Se eles não tivessem certeza que estão fazendo alguma coisa errada, não precisavam cobrir o rosto. E aí eu não estou falando só do Hamas que está lá em Gaza, mas estou falando das pessoas que estão protestando nas ruas no mundo inteiro e que deveriam ter vergonha do que estão fazendo, porque eles não estão defendendo um movimento de libertação, não estão defendendo um movimento de resistência, estão defendendo um movimento terrorista, assassino, que principalmente faz mal para o próprio povo palestino que vive em Gaza. E aí, em relação a essa fala do Trump, nós sabemos que ele vem com grandes falas para tentar depois negociar, inclusive na política interna de Israel, porque tem questões aí do ministro que diz que ia sair e que agora não vai mais sair. Então, internamente para a política, dentro do governo Netanyahu, essas falas têm um impacto. Agora, o Diogo trouxe muito bem, a reação da comunidade internacional é o que mais, para mim como judia, é o
que mais machuca, porque quando o Trump veio com essa fala, a grande resposta de todo mundo foi: é limpeza étnica e não podemos fazer limpeza étnica. Como é que pode ser limpeza étnica se ele está falando que vai tirar todo mundo? Não é como aconteceu nos pogroms da Rússia ou como aconteceu no Holocausto, onde diziam: nós vamos tirar esta etnia, quem for judeu tem que ir embora. Neste caso, o que ele disse foi: tem que tirar todo mundo porque precisa fazer uma limpeza. Depois podem até voltar os palestinos. Então parem com essa história de limpeza étnica, que não é o caso, e vamos discutir como tirar o Hamas. A limpeza que tem que ser feita é uma limpeza da dignidade, de extirpar esse câncer que é o Hamas. E se o mundo inteiro não se unir, como se uniu na defesa das tartarugas ou como se uniu em tantas outras defesas importantes, e entender que genocídio acontece hoje no Sudão e ninguém está falando nisso. O que houve em Gaza não é genocídio, não é limpeza étnica, mas é sim uma resposta absolutamente necessária a um grupo terrorista que está fazendo muito mal para o Oriente Médio e para o mundo inteiro, financiado pelo Irã. David, é muito difícil imaginar atitude mais covarde do que alguém se esconder atrás dos civis, da população que diz proteger, para guerrear e ainda usá-las como escudo. E quanto ao Trump, pode ser até que seja uma tática de negociação, fala um absurdo para depois chegar no meio do caminho, mas ficou evidente que Benjamin Netanyahu, que é o representante de Israel, que é quem está à frente dessa guerra, pelo bem ou pelo mal, suportando todas as dificuldades nas suas costas, ficou extremamente constrangido com a fala do Trump. Estava na cara que ele não queria essa forma de condução da paz. Ele quer buscar um outro caminho e tem que ser respeitado. Me parece que Trump passou muito dos limites com essa fala.